Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, esse vídeo aqui vai ser curtinho, eu só vou responder dois argumentos que têm sido recorrentes aqui naquele meu vídeo, a maior contradição da Bíblia. A contradição que eu mostrei é que Jesus, segundo os autores do Novo Testamento, ele estava vivo e morto ao mesmo tempo, porque ele morreu no dia da preparação da Páscoa, ou seja, o dia que se prepara para comer a Páscoa no pôr do sol, e ao mesmo tempo ele estava ceando a Páscoa, o que é humanamente impossível. Sendo que, segundo a cronologia, ele foi preso de noite, depois da ceia. No outro dia ele foi levado a Pilatos, e só no outro dia que ele morreu. Então como é que ele celebrou a Páscoa se ele morreu na preparação? Um dos argumentos que eu já mostrei naquele vídeo é o seguinte: eles falam que o sábado que João menciona era o sábado semanal e não de Páscoa. Vamos analisar aqui primeiro esse ponto. Eu estou aqui em João 19, é o mesmo capítulo, João 19. Todo o contexto de João 19 é sobre a prisão, crucificação e morte de Jesus. O autor não muda uma vírgula, ele está falando disso. Jesus é levado a Pilatos, a Herodes, aí ele é crucificado, as pessoas zombam dele, e no final ele é morto. Então o contexto é o mesmo, correto? O versículo que eu mostrei para vocês é o versículo 31, que diz assim, como era a preparação, os judeus, para que os corpos não ficassem na cruz durante o sábado, porque este sábado era um grande dia, pediram a Pilatos que lhe quebrassem as pernas e fossem retirados. Então Jesus está morto. Mas como aqui tem a palavrinha sábado, eles acham que aqui no versículo 31 era um sábado de semana. Preparação do sábado. Eu não sei onde é que eles tiram essas coisas, porque no judaísmo não tem preparação do sábado comum. No máximo o judeu vai preparar uma refeição para ele comer, porque não pode fazer esforço físico, acender fogo, essas coisas, mas não é chamado assim. Mas eles acham que aqui era uma preparação do sábado semanal. Vou colocar aqui, do sábado. Só que nesse mesmo capítulo, no versículo... deixa eu achar aqui... 14, diz assim. Vou começar a ler do 13, Ouvindo tais palavras, Pilatos levou Jesus para fora. Fê-lo sentar no tribunal no lugar chamado Pavimento em hebraico, Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa, perto da 6ª hora, disse Pilatos aos judeus. Então aqui no versículo 14, é o mesmo capítulo, tá pessoal? Quando Jesus está diante de Pilatos, era a preparação da Páscoa. Páscoa. Então as pessoas querem forçar você a acreditar, ainda mais eu que estudo a Bíblia há muitos anos, chega a ser até infantil isso, que no versículo 14 era assim a preparação da Páscoa. Aí só o tempo de Pilatos mandar crucificar Jesus, aí já mudou, acabou a preparação da Páscoa. Agora não, era a preparação da semana, já não tinha mais nada a ver com a Páscoa. Quer dizer que do versículo 14 ao versículo 31, nós temos 16 versículos, já mudou completamente o contexto? Deixou de ser a preparação da Páscoa e virou apenas uma preparação de um sábado semanal? E aí, pessoal, como é que fica? Vocês notaram? O mesmo livro, o mesmo capítulo, só mudou poucos versículos. O autor está contando a mesma história de forma contínua. Lembrando que antigamente não tinha essa separação de versículos e capítulos. O autor está lá escrevendo, era a preparação da Páscoa. Ele passa alguns versículos, era a preparação do grande sábado, Shabbat Gadol. Ah, mas aqui era sábado semanal, amadinho. Então quer dizer que o contexto mudou radicalmente. Se eu pegasse uma máquina do tempo, eu ia ver Jesus sendo julgado por Pilatos na preparação da Páscoa, mas ele só ia morrer no outro dia, que era a preparação da semana. Já não era mais a preparação da Páscoa. O calendário retrocedeu, é isso? Aí não dá, né, pessoal? João 13, versículo 1. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que chegara a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Ponto. Versículo 2. Durante a ceia, quando já o diabo pusera no coração de Judas, filho de Simão, que ceia que é essa que ele está falando, pessoal? A ceia de Páscoa. Então, como que Jesus estava ali fazendo uma ceia de Páscoa com seus discípulos, no lava-pés, se ele morreu antes de começar a Páscoa? Tem gente aí que vem com argumento assim, não, porque o sábado judeu começa no pôr do sol do dia anterior, amadinho. Então Jesus celebrou a Páscoa e depois ele foi crucificado. Não muda a contradição. Não muda que ele morreu antes de começar a Páscoa. E ao mesmo tempo que nem nós vimos, ele teve o quê? Uma ceia de Páscoa.
Os outros evangelistas são mais explícitos ainda. Lucas chega a dizer. E era o primeiro dia dos ázimos, que é chamado Páscoa. Como é que fica então? A contradição continua. Agora, outra contradição que eles estão falando, pessoal, tem um rapaz até que disse que me refutou. Eles estão falando que tinham duas Páscoas diferentes na época de Jesus. Que uma Páscoa era dos essênios, que era comemorada antes, e depois a Páscoa dos judeus. Então não tem contradição nenhuma. Que Jesus ele teria celebrado a Páscoa do outro calendário e depois era a preparação. Então vamos analisar o seguinte. Primeiro, cadê a informação de que Jesus era essênio ou que ele celebrou a Páscoa dos essênios? Tem essa informação? Não. Segundo, o mesmo autor, tanto Mateus quanto João, eles estão usando as duas palavras, Páscoa e ceia, para informar os seus leitores que Jesus celebrou uma Páscoa e que ele fez uma ceia de Páscoa. Se fosse duas Páscoas diferentes, por que o autor não informou? Por que o autor não informou? Olha, e Jesus fez a ceia antes da Páscoa, porque a Páscoa dos judeus era diferente. Então eles estão tentando fazer você acreditar, as pessoas que fazem malabarismo, que quando Jesus fez a ceia era uma Páscoa. Agora, quando ele morreu na preparação, já era a preparação de outra Páscoa. Se houvesse duas Páscoas, como eles estão dizendo, naquele contexto, o autor informaria. Olha, Jesus fez a ceia de Páscoa, mas ele morreu na preparação da outra Páscoa, da Páscoa dos judeus. Por que o autor não informa? Porque isso aí não existe, isso aí é basicamente malabarismo. Então a pessoa cria uma ilação, ou seja, algo que o autor não está dizendo, até porque se o autor está informando aqui Páscoa, é para um público universal, para todo mundo entender. Ó. Ele morreu na preparação da Páscoa, então ele está informando para todo o público entender. Se houvesse duas Páscoas, o autor discriminaria. Ó, tem uma Páscoa aí que é diferente, tem outra data, então essa aqui é a Páscoa dos judeus e não dos essênios, etc. Mas o autor não discrimina. Por que ele não discrimina? Porque não tem essa separação na mente do autor. Isso é uma ilação, porque as pessoas não aceitam que tem essa contradição histórica aqui na Bíblia. Aí elas fazem essa ilação para tentar no inconsciente delas acreditar que a Bíblia não tem contradição. E por fim, pessoal, se não tem contradição, por que as Bíblias, inclusive essas Bíblias de estudos principalmente, elas são honestas ao dizer que tem a contradição? Que nem eu li para vocês aquele dia. Posso até procurar aqui de novo, quer ver? Aqui, ó, Mateus 26, versículo 17. No primeiro dia dos ázimos, os discípulos aproximaram de Jesus, dizendo: Onde queres que te preparamos para comer a Páscoa? Era o primeiro dia dos ázimos, sendo que aqui, segundo eles mesmos, ele já estava morto. E aí a Bíblia de Jerusalém comenta, ó, o primeiro dia da semana em que se comiam os pães sem fermento, os ázimos, que nem você pode ver em Êxodo 12:1, ou Êxodo 23:14, era normalmente aquele que se seguia a refeição pascual. Usado esse termo para indicar o dia anterior, os sinóticos denunciam o uso mais lato. Por outra parte, João e outros pormenores da paixão parecem indicar que a ceia pascual naquele ano foi celebrada na tarde de sexta-feira, ou para serve, eu não consigo ler essa palavra aqui que a iluminação não está deixando, acho que é para serve. A ceia de Jesus que os sinóticos colocam um dia antes, na tarde de quinta, desde então explicar-se, seja pela antecipação do rito, ou seja, ele antecipou, numa parte do povo judeu, seja por uma antecipação intencional do próprio Jesus, não podendo celebrar a Páscoa no dia seguinte, a não ser na sua própria pessoa sobre a cruz. O que eles estão dizendo aqui? Que ou Jesus celebrou um dia anterior por parte de algum grupo de judeus, talvez tivesse esse costume, ou ele mesmo antecipou, porque na Páscoa ele tinha que estar na cruz, prego na cruz. Então não teria como. Ou seja, a Bíblia admite a própria contradição. A Bíblia não diz que não teve uma contradição. Eles só tentam dar uma explicação de que Jesus talvez tenha antecipado a ceia, que nem eu falei naquele vídeo. Seria uma hipótese. Mas só que se ele antecipou a ceia, os evangelistas erraram ao chamar essa ceia dele de Páscoa. Porque Mateus é claro ali dizer: e chegou o primeiro dia dos ázimos, que era o dia da Páscoa. Então, mesmo que ele tenha antecipado a ceia, então nós temos uma informação falsa aqui. Uma informação que não condiz com a realidade. Se eu estou celebrando o Natal, por exemplo, no dia 17 de dezembro, não é Natal. Eu não posso falar assim: chegou o dia 25 de dezembro, Natal, e Rony celebrou o Natal com seus familiares. Mas o Rony morreu antes de começar o Natal. Não tem como.
Então, por mais que a gente use esse argumento da Bíblia de Jerusalém, de algumas pessoas, que ele tem antecipado a ceia, ainda fica esse pontinho aqui, ó. Por que os evangelistas disseram que era o primeiro dia dos ázimos, que era o dia da Páscoa? Então, continua na mesma, tá, pessoal? Enfim, agora eu vou dar continuidade depois dessa sériezinha de contradições problemáticas aqui do Novo Testamento, que a gente vai ver como o Novo Testamento ele é um livro que realmente é todo construído. Ele pega versículos do Velho Testamento para aplicar a Jesus, ele distorce trechos do Velho Testamento. Do Egito chamei meu filho, Raquel chora seus filhos, a virgem conceberá. Aí quando você vai ver no Velho Testamento, nenhum é profecia. O personagem, que é Jesus, ele se passa em épocas diferentes. Segundo Mateus é na época de Herodes o Grande, segundo Lucas é de Herodes o Tetrarca, que dá 10 anos de diferença. Um fala que ele foi para o Egito, outro fala que ele foi para Jerusalém. Um fala que ele foi para Nazaré para cumprir uma profecia, o outro fala que ele já era de Nazaré. As genealogias não batem em nada e é contradições atrás de contradições. Aí fica essa pergunta: como é que você vai tomar um livro assim como histórico, como verdade, se o livro não bate em nada? E é isso que as pessoas ainda querem empurrar para você, querem te convencer, e depois ainda chegam para você e falam que você não entende nada de Bíblia. Olha aqui, ó, a confusão. Como é que você tem um personagem vivo e morto ao mesmo tempo? Vai continuar os marabalismos, tá bom? Mas em breve eu vou continuar aqui a sériezinha. Quem puder dar um like no vídeo, isso ajuda a aumentar o alcance e a atividade. Obrigado por ter assistido. Paz a todos.